Olá pessoal, estamos iniciando agora o nosso estudo de limites, que é um estudo maravilhoso, muito importante para a nossa disciplina, e nada melhor do que iniciar esse estudo com uma ilustração prática da ideia de limite. A ideia de limite está completamente intrínseca à ideia de aproximação. E eu trouxe aqui uma ilustração para vocês. Imagine da seguinte forma. Imagine que você tem uma bolinha de borracha e essa bolinha de borracha você solta de uma altura de 1 metro. Ela vai descer até atingir o chão. Quando ela atingir o chão, ela vai retornar. Só que ela não retorna até a altura anterior, até a altura de onde ela foi solta. Ela retorna até a metade da altura. Então, estamos supondo que o coeficiente de elasticidade dessa borrachinha permite que ela volte até a metade da altura anterior. Ou seja, soltei de 1 metro, ela voltou até 50 centímetros. E ela volta de novo a descer, a cair, até atingir o chão e retorna até a metade da altura anterior. Então, você tem aqui bolinha, 1 metro de altura do piso, do chão, ela é solta. Quando você solta, ela volta até meio metro, que eu coloquei aqui. Então, uma vez que ela voltou até meio metro, ela volta a descer, atinge o solo e retorna até a metade da altura anterior, ou seja, a metade de 1/2, que é 1/4 de metro. Chegou na altura de 1/4 de metro, volta a cair e retorna à metade da altura anterior, metade de 1/4, que é 1/8. E segue nesse processo, ou seja, volta a descer, retorna até a metade da altura anterior, 1/16 de 1 metro, volta a cair, retorna até a metade da altura anterior, ou seja, 1/32 de 1 metro, continuando o processo, 1/64. Você percebe que à medida que ela vai pulando, a cada pulo, ela volta para uma medida que é a metade da anterior. Vai chegar um momento que ela vai estar cada vez mais próxima do chão. Ou seja, quanto mais a quantidade de pulos vai aumentando, mais ela vai se aproximando do chão. Porém, ao olhar aqui, nesse caso, nós já pensamos que a bolinha já está parada. Mas a ideia é que ela nunca para, porque ela sempre vai atingir o chão, colidir com o chão, deformar e a energia faz com que ela volte. Só que ela volta até a metade da altura anterior. Então ela vai voltar aqui a metade de 1/64, que seria 1/128, que já seria algo imperceptível, algo tão próximo de zero que o olho humano não consegue perceber. Mas se conseguíssemos dar um zoom, perceberíamos que ainda há um espaço entre a bolinha e o chão, que esse movimento ele continua, ou seja, o movimento de quicar e subir, ou seja, os pulinhos mínimos que sejam, eles ainda continuam, ainda que ao olho nu não consigamos perceber. Então, esse exemplo, ele nos dá uma ideia de aproximação. A bolinha ela vai estar cada vez mais próxima do chão, mas ela nunca vai parar. Ok? Então, a ideia de limite é uma ideia que tem tudo a ver com estar próximo. Tão próximo quanto você desejar. Nesse caso aqui, à medida que o número de pulos aumenta, ela vai estar tão próximo quanto você desejar do chão, tornando a quantidade de pulos suficientemente grande. Ok? Então, em geral, existe outro exemplo também bem interessante. E um exemplo que eu gosto de falar é o exemplo de, por exemplo, alguém chega para você e diz, olha, aqui está a chave de um carro. Deixa-me pegar aqui a chave de um carro. Aqui está a chave de um carro. E eu vou lhe dar esse carro, porém, para você pegar essa chave, você, a cada minuto, de onde você está até aqui, a cada minuto você vai percorrer a metade do caminho.
Então, no primeiro minuto, você percorre a metade do caminho. Então, digamos que você está nessa posição e a chave está aqui. Passou o primeiro minuto, você percorreu a metade do caminho. Passou-se mais um minuto, você percorre mais a metade do caminho. Mais um minuto, mais a metade do caminho. Com mais um minuto, ainda mais a metade do caminho e assim por diante. Ou seja, vai chegar um momento que você vai estar bem próximo dessa chave. Sua mão vai estar bem próxima da chave, mas ainda vai haver uma metade do percurso entre a sua mão e a chave. Ela vai ficar tão próxima quanto você desejar, mas ainda vai haver uma metade do percurso. E por isso, ela nunca vai pegar na chave. Então, isso é uma promessa que ela nunca será cumprida, né? Mas nos dá uma ideia de limites. Então, ao longo dessa matéria, a nossa abstração com relação ao conceito de aproximação, ele vai ser bem mais aguçado. E, desde já, eu te peço que você deixe a sua mente bem aberta, bem livre mesmo, para essa ideia de limite, ok? Claro que o conceito de proximidade é um conceito que é também um pouco relativo. O que é próximo para uma pessoa pode não ser próximo para outra. O que é próximo em um conceito pode não ser próximo em outro, em um contexto, né? Pode não ser próximo em outro contexto. Por exemplo, eu estou aqui em Mossoró e posso dizer que quem está em Natal, que é uma cidade que está a mais ou menos 260 quilômetros de distância, está um pouco distante de Mossoró. Mas se alguém olha do ponto de vista do Japão, uma pessoa mora no Japão e diz, professor Jackson mora muito próximo da Universidade Federal lá de Natal, né? A UFRN, ou seja, a UFES em Mossoró está bem próxima à UFES em RN porque estão no mesmo estado. Ou seja, para uma pessoa que está no Japão, já vê essa questão de proximidade de um olhar diferente. Outra questão. Digamos que em uma corrida de Fórmula 1, dois carros terminam a uma distância de 5 segundos de um para o outro. 5 segundos, no contexto da Fórmula 1, é uma distância muito grande, já que uma corrida muitas vezes é decidida em milésimos de segundos. Então, essa questão de proximidade vai depender muito do contexto onde está sendo empregado e, para isso, falar que algo está próximo, ou um número, no nosso caso, um número está próximo do outro, dependendo do contexto, isso pode mudar. Então, nós vamos estar definindo limites e vou fazer inicialmente uma definição mais, como é que eu posso falar, intuitiva, e depois eu vou fazer uma definição mais rigorosa de limite por meio de épsilons e deltas, onde nós vamos poder precisar aquilo que queremos dizer com proximidade. Então, inicialmente, imagine que você tenha uma reta do conjunto dos números reais, e nessa reta você tem um número real A. Vou colocar aqui o número real A nesse ponto. Então, tem uma reta e tem um número real na reta. A, um número real pertencente aos reais. Então, eu digo que um número x, que x tende a A, se eu posso supor x tão próximo de A quanto eu desejar, porém com valores diferentes de A. Então, dizer que x tende a A, e representar dessa forma, né? Eu digo que x tende a A e represento x, essa setinha A, é equivalente eu dizer que eu posso supor x tão próximo de A quanto eu desejar, porém com valores ainda diferentes de A. Ok? X tende a A, x está se aproximando de A, mas com valores diferentes de A. Por outro lado, se eu tenho uma função, vamos lá, digamos que eu tenho uma função f, aqui eu tenho os valores de f de x, e aqui eu tenho os valores de x. E essa função, suponha que o gráfico dela é um gráfico assim.
ela não está definida nesse ponto. No número A ela não está definida, mas quando x se aproxima de A, os valores de f de x vão se aproximando cada vez mais de um número aqui. Esse número eu vou chamar de L, um número real L. Ou seja, à medida que os valores de x vão se aproximando de A, os valores de f de x vão se aproximando de L. Então, digamos que eu tenho um x aqui, vou pegar um outro x aqui um pouco mais distante. Então, aqui eu tenho um x, o valor correspondente vai ser f de x, e à medida que x vai se aproximando de A, os valores de f de x vão se aproximando de L. Tanto com valores menores do que A, como também com valores maiores do que A. Digamos que eu tenho um x aqui maior do que A, o valor correspondente a f de x está nesse lugar, e à medida que x vai se aproximando de A, os valores de f de x vão ficando cada vez mais próximos de L. Se eu puder supor que eu posso ter f de x tão próximo de L quanto eu desejar, tomando para isso valores de x suficientemente próximos de A, então eu afirmo que o limite de f de x, quando x tende a A, é L. Ou seja, eu digo que f de x tende a L quando x tende a A. Quando x tende a A. E para denotar isso, eu uso essa notação aqui, ó. Limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, essa é uma ideia intuitiva do limite. O limite de f de x, quando x tende a A, é L, se eu posso supor f de x tão próximo de L quanto eu desejar, tomando para isso valores de x suficientemente próximos de A. Ok? Eu vou pegar um exemplo de uma função mais com uma expressão para podermos visualizar como é que funciona essa ideia. Então, suponha que tenhamos essa função aqui. Ó. Exemplo. Suponha que eu tenho uma função f, e f é uma função que é definida pela equação f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Ou seja, tem uma função racional. A equação que define a função é dada por x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E eu pergunto, será que eu sei fazer o gráfico dessa função? Primeira coisa, quando eu olho para essa função, nós podemos perceber que para x igual a 2, ela não está definida. Por quê? Porque se eu substituir x por 2, 2 menos 2 é 0, e eu vou ter um 0 no denominador. Ora, 0 no denominador é uma indeterminação. E, portanto, 2 não pertence ao domínio dessa função. Mas, uma vez que 2 não pertence ao domínio dessa função, eu poderia avaliar qual é o valor dessa função quando x se aproxima de 2? Ou seja, quando x está bem próximo de 2? Ou seja, qual seria o limite de f de x quando x tende a 2? Seria uma pergunta. Pergunta, quem é o limite de f de x quando x tende a 2? Quem seria o valor do limite de f de x quando x tende a 2? Haja vista que x tende a 2 significa que x está bem próximo de 2, porém x é diferente de 2. Ou seja, x tende a um número A quando x está próximo de A e é diferente de A. Em particular, x tende a 2, dizer que x tende a 2 é dizer que x está tão próximo de 2 quanto eu desejar, mas é diferente de 2 ainda, ok? Então, faz sentido avaliar o limite dessa expressão quando x tende a 2. Então, para responder essa pergunta, nós vamos trabalhar um pouquinho com essa expressão.
Vamos ver aqui como é que fica a resposta, né? Ou a solução. Tentar encontrar uma solução para esse limite. Ora, note o seguinte. Note que x, se x é diferente de 2, então essa expressão x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, ela pode ser simplificada, porque x ao quadrado menos 4, 4 é 2 ao quadrado. Vou fazer aqui uma memória, né? Vamos lembrar aqui, por meio de produtos notáveis, nós temos essa expressão aqui, que sempre que eu tenho uma diferença de dois quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso fatorar essa diferença como sendo o produto da soma pela diferença. Ou seja, diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. 4 é 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho a diferença x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aplicando o produto notável, eu vou poder fatorar como sendo x mais 2, que multiplica x menos 2. Repetindo aqui o denominador, então nós temos como simplificar x menos 2, posso cancelar com x menos 2 pela lei do cancelamento. Porque eu tenho certeza que, uma vez que x é diferente de 2, x menos 2 é diferente de 0. Então, como x menos 2 é diferente de 0, eu posso cancelar esse com esse. E eu vou obter que essa expressão é equivalente apenas a x mais 2. É igual a x mais 2. Ok. Então, para todo x diferente de 2, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é igual a x mais 2. Então, eu posso dizer que o limite de f de x, quando x tende a 2, vai ser igual ao limite de x mais 2. Eu vou escrever isso desse outro lado, para ver como é que vai se comportar esse limite. Então, o limite... Daí, o limite de f de x, quando x tende a 2, vai ser igual ao limite... Ora, quando x tende a 2, antes disso mesmo, né? F de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, só substituindo aqui f de x, é x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Porém... Quando x tende a 2, x está se aproximando de 2, mas é diferente de 2. E já vimos que se x é diferente de 2, essa expressão equivale a x mais 2. E, portanto, vamos ficar com o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Ora, se x está se aproximando de 2, a nossa intuição nos diz que x mais 2 vai se aproximar de que valor? Uma vez que x está tão próximo de 2 quanto eu desejar, x mais 2 vai ficar tão próximo de 4 quanto eu desejar. Então, se x se aproxima de 2, x mais 2 vai se aproximar de 4. Logo, esse limite é igual a 4. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, olhando para essa expressão, conseguimos resolver essa pergunta. Quem é o limite de f de x quando x tende a 2? Outra coisa interessante aqui é que se nós fôssemos analisar o gráfico, uma interpretação, nós teríamos a seguinte. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho f de x. Eu quero saber quem é o gráfico dessa expressão, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Só que, sempre que x é diferente de 2,
vimos que essa expressão é equivalente a x mais 2. Logo, fazer o gráfico de f de x, quando x é diferente de 2, é equivalente a fazer o gráfico de x mais 2. Então, aqui eu tenho 1, 2. Vou colocar essa linhazinha pontilhada. E o gráfico dessa função, sempre que x for diferente de 2, vai ser o gráfico de x mais 2, porque acabamos de ver que f de x é igual a x mais 2, sempre que x é diferente de 2. Ora, x mais 2 é uma reta. X mais 2 é uma reta, é a equação de uma reta, uma função afim, que para x igual a 0, o f de x vai ser 2, ou seja, quando x é 0, ela vai passar aqui no eixo das ordenadas no ponto 2. E mais, é uma reta crescente, né? O A é positivo, então vai ser uma reta crescente. Uma reta crescente, deixa eu só ajustar aqui, porque 2 pontos já definem uma reta, né? Quando f de x é 0, quem vai ser o valor correspondente ao x? F de x é igual a 0, se somente se x mais 2 é igual a 0, e dizer que x mais 2 é igual a 0 é equivalente a dizer que x é igual a menos 2. Ou seja, a raiz dessa função é x igual a menos 2. Então, vemos aqui, e sei que para x igual a menos 2, o f de x vai ser 0, porque menos 2 mais 2 é 0. Ou seja, o gráfico dessa função é essa reta. Ela vai ter uma bolinha aberta aqui, porque o f de x não está definido para x igual a 2. Aí a pergunta é, o que a gente acabou de verificar é qual é o valor limite de f de x quando x tende a 2. X não está definido para x igual a 2. Mas quando x tende a 2, quem é esse valor aqui? O limite de f de x quando x tende a 2, acabamos de mostrar que é igual a 4. Ou seja, esse valorzinho aqui é 4. 4 é o limite de f de x quando x tende a 2. Então, mesmo a função não estando definida para x igual a 2, eu sei que quando x tende a 2, o f de x tende a 4. E essa é a ideia de limite que nós vamos estar formalizando aqui nesse curso. Vamos ver muitas propriedades, teoremas, que vão nos ajudar a calcular limites e a interpretar limites de funções mais gerais possíveis.